Boa noite, minha gente, tudo bem? Já faz alguns dias que eu não faço um vídeo, né? Porque houve aí uns contratempos, mas nós estamos de volta, né? Ao nosso canal Momentos com Jesus Cristo, né? Hoje é 5 de fevereiro de 2022, o tempo passa, né, cara? O tempo passa. Muito bem, então veja só. Vamos continuar, né? Falando sobre o nosso Mestre, Salvador, Redentor, Senhor Jesus Cristo, o onipotente do Pai, cheio de graça, cheio de verdade, a quem nós devemos nossas vidas, nossas felicidades e nossa salvação, se nós permitirmos que Ele prevaleça em nossas vidas, né? Através do nosso esforço em guardar os mandamentos dele. Muito bem. Então, hoje eu quero falar sobre a restauração do Evangelho. Tá? Então, essa fala, esse tema, para quem já é membro da igreja, já conhece bem, né? Mas eu quero atingir principalmente as pessoas que não são membros da igreja, tá bom? E aí eu pediria para quem é membro da igreja e estiver assistindo esse vídeo, tá? Que possa compartilhar, dar o seu like, se inscrever no canal, para poder atingir mais pessoas, principalmente as pessoas que não conhecem a verdade, a igreja de Jesus Cristo, aqui na terra, tá? E é sobre esse tema que eu vou falar hoje. É um momento muito especial que a gente pode se aproximar de Jesus Cristo falando da igreja dele, né? Então é o seguinte, eu quero falar um pouco sobre a restauração da igreja de Jesus Cristo. Para a gente entender melhor sobre o que é essa palavra restauração, restaurar algo é você tornar aquela coisa, aquela situação como era antes. Restaurar é você tornar ao seu estado anterior. Por exemplo, se eu tenho um vaso, né, tem um vaso e ele se quebra. Aí nós vamos restaurar esse vaso para que ele seja do mesmo jeito que era do início e não fazer nenhuma modificação. Então isso é uma restauração, tá? Dando um exemplo aqui de um vaso. E a igreja de Jesus Cristo, ela foi restaurada, mas logicamente para que ela fosse restaurada, né, deveria ter havido alguma coisa com a igreja, né, que de fato houve. Porque a igreja de Jesus Cristo, ele mesmo fundou quando ele estava na terra. Quando ele começou o seu ministério, ele chamou 12 homens, que seriam os 12 líderes, que foi chamado de apóstolos. Ele era o Filho de Deus, né, o profeta, e o Salvador do mundo. E ele era o líder da igreja. Então ele organizou sua igreja. E a gente pode ver isso aí ao longo do Novo Testamento, tá? A igreja dele funcionando, tanto antes como depois da morte dele. Mas essa igreja, ela foi destruída. Nós sabemos muito bem que depois da morte de Jesus Cristo, todos os apóstolos foram perseguidos e mortos. E os cristãos também foram perseguidos e mortos, né? Nós sabemos disso. Então a igreja de Jesus Cristo, ela não estava mais na face da terra. Então, a Bíblia, né, ela profetiza que a igreja de Jesus Cristo passaria por uma apostasia. E o que é uma apostasia? É o afastamento da verdade. Tem uma escritura que fala sobre isso. Depois eu posso responder onde é que fica essa escritura nos comentários, quem se achar com curiosidade, tá? E também tem outra profecia falando que a igreja iria ser restaurada. E tudo que ele organizou para a salvação do homem ia ser restaurado. Então a igreja é um apoio, né, para que o homem pudesse ser conduzido à salvação, tá? Então houve a necessidade da igreja dele ser restaurada. Então, em 1820, né, um jovem rapaz chamado José Smith, falando aqui em português, né, porque ele é americano, era americano, e ele tinha 14 anos de idade. Então, onde ele morava, num distritozinho lá de Palmira, Nova York, né, aquela região ali, ele com a sua família, era uma família de camponeses, né, trabalhava com a terra, né, cultivava a terra e vivia lá no seu lugarejozinho. Mas dentro desse lugarejozinho existiam muitas religiões, né? E nessa época houve uma agitação muito grande sobre religião, sabe? Cada uma dizia que a sua era verdadeira, que a sua era certa, né? E se contradizia entre si, né? Então esse rapaz, ele se interessava por religião. E ele ia, quando podia, né,
a um culto de um, a um culto de outro, para saber, mas ele observava que cada um falava da mesma doutrina, coisas diferentes. E ele começou a analisar, poxa, se existe só um Deus, um só batismo, por que tem tantas igrejas pregando coisas diferentes acerca do mesmo Deus? E ele começou a se questionar, mas ele não se filiou a nenhuma religião. E ele uma vez ficou pensando, poxa, se eu continuar só pesquisando, sem me envolver mais nesse assunto, eu vou acabar ficando na escuridão. Aí ele começou a ler a Bíblia, né? Começou fazendo certo. E aí ele leu, né, no capítulo de Tiago, capítulo 1, versículo 5, né, aproximadamente. Capítulo 1, versículo 5. Acho que é uma coisa assim. Se eu estiver enganado, depois eu vou corrigir, tá bom? Porque quando eu faço o vídeo, gente, eu entro aqui e começo a falar. Mas foi num livro de Tiago, ele leu, certo? Uma epístola que falava assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, que é lançada de um lado para o outro. Aí aquela escritura veio com um grande impacto no coração desse rapaz, um jovem de 14 anos. Aí ele, pensando aqui, pensando acolá, até que ele decidiu fazer como instrui a escritura, né? E perguntar a Deus. E aí o que é que ele fez? Ele foi para um local isolado, onde não pudesse ter ninguém, nem barulho, nem nada, para que ele pudesse se concentrar na oração. E aí ele foi para um bosque próximo da sua casa. E ele, achando-se só, começou a orar. Quando ele começou a orar e levou seu desejo ao Pai Celestial, a Deus, sobre o assunto, ele se sentiu alguma coisa querendo dominar, querendo que ele não orasse. Uma força que tentou dominar ele. Que ele depois relata que eram umas forças das trevas que não queria que ele perguntasse a Deus. Mas aí, no meio daquele sufoco dele, ele insistiu em orar, em pensar em Deus. Naquele momento, né, ele relata: vi uma coluna de luz que gradualmente desceu sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens, cujo o esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar. Dois personagens. Um apontou para o outro e disse: José, este é o meu filho amado, ouve-o. E ali foi uma resposta de sua oração, a visitação do Pai e do Filho Jesus Cristo ao jovem menino José Smith. E daí ele soube a verdade, que a igreja dele não estava na face da terra, que as igrejas que existiam eram igrejas de homens, que eles tinham interesses financeiros, né? E não tinham um real propósito de realmente falar sobre a verdade. Tá? Então ele recebeu a instrução de Jesus Cristo que não se filiasse a nenhuma igreja, que ele iria receber mais instrução e ele iria ser chamado para ser um profeta e restaurar a igreja dele. Então foi isso que aconteceu, gente. Tá? Hoje em dia a igreja de Jesus Cristo está novamente reorganizada na face da terra, com a mesma maneira que era antes, um profeta vivo e 12 apóstolos. E ela está em quase todos os países, crescendo exponencialmente. E começou com 6 pessoas só. Houve muita dificuldade para que o profeta menino José Smith ele conseguisse restaurar a igreja dele, apesar do poder de Deus. Houve muita oposição, mas a igreja dele, a igreja de Jesus Cristo, saiu das trevas e hoje ela brilha na escuridão. Ela brilha na escuridão desse mundo cheio de confusão, de caos, né? Cheio de trevas. A igreja de Jesus Cristo brilha para salvar aquelas pessoas que estão dispostas a aceitar que Deus prevaleça em suas vidas. Então essa é a missão da igreja, chamar as pessoas para seguirem a Cristo, ser salvo, né? Pertencer à sua igreja de reino, serem batizados, ter fé em Jesus Cristo, tá? Eu sou membro da igreja. Hoje hoje é 5 de fevereiro de 2022. Eu fui batizado há 38 anos atrás e pertenço à igreja. Eu era um garoto ainda, um menino, tá? Que estava atrás da verdade também. Eu estava atrás da verdade.
e conheci a igreja nessa época e aceitei o desafio de ter fé em Jesus Cristo, de seguir os seus mandamentos e de pertencer à sua igreja. Fui missionário, né, da igreja. Logo depois que eu entrei, um tempo depois, eu fui missionário da igreja. Divulguei o nome dele, divulguei a restauração e hoje eu sou um membro da igreja. Já fui bispo da igreja, já tive vários chamados na igreja, tá? E hoje eu sou, né, um membro missionário. Eu divulgo o nome de Jesus Cristo, divulgo a restauração, tá? Com todo prazer, com toda a honra. Então, gente, eu testifico para vocês que a igreja de Jesus Cristo foi restaurada sobre a face da terra, tá? Isso é um privilégio. E quem tiver mais curiosidade e querer ser salvo, né, e viver uma vida mais tranquila nesse mundo, faça seus comentários, né, demonstre seu interesse, que eu faça um contato com você e consiga um meio de você conhecer a igreja através dos missionários, tá bom? Então testifico dessas verdades que eu sei que são verdadeiras. Então esse é meu vídeo de hoje, né? Momentos com Jesus Cristo. Então tenha mais momentos com Jesus Cristo, participando de sua igreja e reino aqui na terra, ok? Então fique com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Desculpe aí alguns erros de cacofonia, de português, mas é porque os meus vídeos são assim. Eu entro e faço logo o vídeo. O importante é a mensagem, né? E a mensagem aqui é a mensagem de restauração da igreja de Jesus Cristo na face da terra. Tenha uma boa noite. Fique com Deus.